Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de Bundesliga, claro. Meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado, temos jogo, né? Então temos o seguinte, temos Colônia e Bayern de Munique nesse final de semana. Um Bayern de Munique tropeçou e acaba ficando atrás do Dortmund justamente numa reta final de competição. E aí vale um adendo que eu vi o Quesada fazendo no Melhor Futebol do Mundo, na TNT, né, nos canais, né, vinculados à TNT. E eu acho importante a ressalva que ele fez, que é muito dessa situação responsabilidade da diretoria do Bayern de Munique. Muito dessa situação responsabilidade da equipe da diretoria do Bayern de Munique, que ao demitir o treinador, e aí eu não estou falando se o treinador era bom ou ruim, ou se ele vinha fazendo um bom trabalho, algo do tipo, não é esse o meu ponto, mas ao demitir o treinador, deu força aos jogadores dentro da organização da equipe, e aí, meus amigos, nesse cenário onde há divisões internas entre os próprios jogadores, não foi o ponto que ia unir eles, acabou gerando esse tipo de resultado, ou pelo menos tendo uma mudança aí de padrão para essa equipe. O que a gente pode esperar do jogo do Bayern de Munique e do Colônia, tá? Esse jogo só vai fazer sentido caso o Dortmund perca ou empate o seu próprio jogo, tá? Então vamos à seguinte situação: temos um Bayern de Munique muito provavelmente com mais posse da bola, acaba finalizando tanto quanto a gol, ou seja, tem mais posse, mas não necessariamente converta mais ações de passe em chute e não necessariamente acerte mais do que o adversário. Na hora da conversão para o gol, aí converte mais. Ou seja, quando acerta a meta, consegue converter para gol. Quando não acerta a meta, acaba obviamente não convertendo. O caso do Colônia, acerta tanto quanto, mas quando acerta acaba convertendo menos, ou seja, para no goleiro adversário boa parte das vezes, tá bom? O que a gente pode esperar na fase defensiva? Um Bayern que recupera mais e recupera mais rápido. E aí, nenhuma surpresa nesse sentido. E na proteção os dois vão mais ou menos na mesma linha. Tá? Onde que esse Bayern de Munique leva um pouco mais de vantagem ou de desvantagem em relação ao adversário. Ele sofre um pouco mais, principalmente nas finalizações, e sofre um pouco mais no gol, ou seja, sofre mais gols que o adversário. Então, o cenário é favorável à equipe do Bayern de Munique, tá? Então, a tendência é uma vitória do Bayern de Munique por um gol de diferença, levando em consideração mando de campo, tá? Então, isso é o primeiro cenário. A gente sempre faz aqueles dois cenários, né? Então, eu olhando o Colônia jogando contra equipes visitantes que estão no pote 1 e olhar o Bayern de Munique contra equipes que estão como mandante no pote 3, temos aí basicamente um empate. Então a produção é basicamente as duas caem e você tem um cenário muito ruim para as duas equipes. Então a tendência ou é um empate ou é uma vitória muito magra dessa equipe do Bayern de Munique. Então esse é o primeiro cenário que a gente está observando, categorizando, analisando, e a gente vai para o segundo jogo. O segundo jogo já é entre a equipe do Borussia Dortmund, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. A equipe do Borussia Dortmund enfrenta a equipe do Mainz, aí já como mandante a equipe do Borussia, tá? Vou colocar aqui a equipe do Mainz na tela para vocês. Já no primeiro cenário, que é Borussia mandante mais visitante, tá? Se a gente for olhar, todos os cenários apontam para uma vitória tranquila do Borussia. Borussia geralmente tem mais posse de bola, converte melhor as situações de passe para chute, chuta mais vezes certo ao gol e converte mais vezes as chances que tem em gol. Então todos esses cenários apontam o favoritismo do Dortmund. Na hora de recuperar, os dois têm mais ou menos a mesma taxa de recuperação, tá? Então assim, não são equipes que vão parar tanto pela falta, vai ser parado muito mais, vai ter uma troca de posse de bola mais frequente. Você tem uma equipe do Dortmund que recupera mais rápido essa ação e se protege melhor, seja por bloqueio ou pela defesa do goleiro. Então, em todos os cenários que a gente está observando nesse primeiro momento, pelo mando de campo, né? Ou seja, Dortmund mandante mais visitante, a vantagem é do Dortmund por 2 a 3 gols de diferença. Se a gente for para aquele cenário de qualificação, né?
essa distância só aumenta. Então, o Dortmund sobe muito de produção e o Mainz cai muito de produção. Nesses dois cenários iniciais, a vantagem é do Dortmund, tá? Ah, Iago, mas a gente pode colocar um cenário onde o Dortmund não vá tão bem, um cenário meio na média de tudo? Pode. Mas como o Dortmund está lá em cima e o Mainz não, né, o Mainz está ali tá na metade da tabela, a vantagem ainda continuaria sendo do Dortmund, né? Entre eles, na média no geral, sem considerar mando, a vantagem muito provavelmente é do Dortmund. Considerando mando, pelo Dortmund jogar em casa, a vantagem é do Dortmund. E considerando mando mais o nível da tabela, a vantagem é muito do Dortmund. Então, o que a gente pode esperar nessa reta final? Um Dortmund que seja campeão da Bundesliga após anos de domínio do Bayern de Munique. Muito porque o Bayern também foi capengando ao longo dessa temporada, foi perdendo força, principalmente nessa reta final, perdendo muitos pontos, inclusive esse último agora contra o Red Bull Leipzig, RB Leipzig, e acaba perdendo pontos decisivos numa reta que era só ir mantendo e não conseguiu. Vai precisar passar por um processo de reestruturação de elenco muito forte para a próxima temporada. Vai precisar passar por um processo de estruturação da diretoria, provavelmente ao final da temporada. E a gente vai ter que entender como vence Bayern de Munique e como vence Dortmund agora, que conquista e passa a ser um cenário muito interessante, principalmente o cenário com dinheiro. Deve ter uma grana aí vinda da venda do Bellingham, né? Provavelmente para o Real Madrid ou para o Manchester City, e aí a gente vai ter um Dortmund com mais dinheiro para ser investido, né? E sempre investe muito bem, ou pelo menos tem investido as últimas vezes muito bem, contra o Bayern de Munique numa possível reformulação de elenco, coisa que não acontece geralmente na Alemanha, e a gente precisa ver o impacto que isso vai ter para as equipes. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente, e é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu!